Oi, gente, beleza? Bora então para nossa quinta aula de arte, né, das turmas de sétimo ano. E hoje a gente vai continuar falando do desenho do corpo humano, mais especificamente, né, da cabeça. Então, de todos esses detalhes que a gente às vezes tem tanta dificuldade em fazer e algumas dicas, né, algumas formas de facilitar um pouquinho a questão do desenho. Então, primeiro a gente traz, né, essa obra do Norton Rockwell, que está lá no livro, tá? Então, só para a gente iniciar e ficar ligado da onde que eu estou falando, a gente inicia ali na página 33, né? Então, esse é Desenho do Corpo Humano, Diferentes Cabeças, e aqui essa obra do Norton Rockwell, ele tem essa questão, né, de trazer pessoas bem diferenciadas, né? Então, diz ali, o ser humano ele possui semelhanças estruturais, mas também ele é repleto, né, de detalhes que diferenciam. Então, a gente percebe isso justamente, né, no rosto, né? Então, por mais que a gente tenha diferenças em relação à estrutura do corpo, né, que a gente já trabalhou essa questão do corpo, aonde a gente de fato identifica as pessoas, né, onde a gente tem essa facilidade de identificação é a questão, né, da nossa face. Ali vocês podem perceber que tem pessoas de etnias diferentes, de idades diferentes, né? Então, fica claro ali as características próprias, por exemplo, de cada etnia, né? Então, a gente consegue fazer essa distinção facilmente. Então, claro que isso não é fácil para se retratar, né? Se a gente pensar nessa relação de desenho, né? É algo que dificulta um pouco mais, mas é algo bem interessante para a gente estudar. Então, continuamos com a obra do artista aqui do ladinho, para a gente, né, ficar observando de certa forma, né? Então, observe a imagem ao lado, que é do artista Norton Rockwell, e responda. Quais diferenças você percebe entre as pessoas representadas? Que diferenças são essas? Onde é que a gente encontra diferenças, né, entre cada uma delas, né? Então, a gente pode citar várias questões, né? Cor de pele, cor de cabelo, a própria estrutura, a forma do cabelo, né? A cor do cabelo, a cor da pele, o formato dos olhos, o formato do nariz, o formato da boca, a estrutura total do rosto, né? Tem pessoas que muda bastante, né? Então, nós temos várias situações ali onde a gente pode citar essa questão, né, das diferenças entre essas pessoas que foram retratadas. De onde será que elas são? A gente pode pegar uma a uma ali e conseguir fazer uma ligação, né, com algum local, com algum país, com algum continente, né, com alguma etnia específica, né, porque a gente acaba fazendo, né, essas relações a partir do momento que a gente olha cada um desses rostinhos que tem ali. O que eles estão sentindo? Será que eles expressam algum sentimento, né? Porque o rosto ele também tem essa capacidade. Por mais que a gente consiga expressar, né, emoções através do nosso corpo, né, através da forma como a gente retrata um corpo, da forma como a gente se posiciona, né, o local onde a gente mais consegue perceber isso é justamente no rosto, né? Então, a gente consegue identificar se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem, se ela está feliz, né? Muitas vezes a pessoa não consegue disfarçar, por exemplo, se ela teve um dia ruim, né? Porque realmente as expressões do rosto, elas mudam, né? Então, o que será que elas estão sentindo? O que aparece ali, né? Para vocês? Vocês conseguem identificar algo nessa obra? E ali, escrito em inglês, né? Na verdade, é escrito: faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, é bem forte isso, né? Porque faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Realmente é algo que mexe com a gente, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que, se a gente parar para pensar, a gente não queria pra gente, mas que naquele momento a gente acabou fazendo pro outro. Então, essa é uma premissa, né? Se você conseguir responder isso
antes de você agir, com toda certeza você não vai ter atitudes assim, das quais você vai se arrepender. Então, desenho da cabeça, né? O livro traz todo um tutorial, eu fui fazendo aqui por partes, para a gente poder ir acompanhando, né? Então, primeira parte é a gente entender que a cabeça, ela tem formatos diferenciados, tá? Então, nem sempre a cabeça, ela tem sempre o mesmo formato, né? Tem cabeças que são mais arredondadas, tipo a minha, né? Que é mais parecido com uma bolachinha traquinas, porque, né? Bochechuda e tudo mais. Tem outras que são mais alongadas, rosto mais fininho, e tem outras que têm a forma mais quadrada, quando tem aquele queixo mais, né, protuberante. Né? Então, a gente consegue perceber, tem outros modelos também, o livro traz esses três. Tem, por exemplo, o estilo de rosto, que ele é mais triangular também. Mas, enfim, o importante é que vocês percebam, né, o formato principal do rosto. Aí, traçar linhas que orientem o posicionamento dos detalhes como nariz, olho e boca. Então, nariz, você vai fazer aonde? Né? Centralizado, né? Na vertical, para indicar mais ou menos, né? O meio do rosto. Outra questão é a questão dos olhos e a boca, né? Então, a gente faz linhas na horizontal, justamente, né, para indicar essa questão dos olhos e da boca, né? Vocês estão vendo que ali não é uma única linha, né? São várias outras linhas para indicar exatamente, né? Mais ou menos a altura de nariz e da boca, tá? Se vocês forem seguindo esse passo a passo, vocês com toda certeza vão chegar, né, num resultado satisfatório. Então, aqui, ó, se tiver fazendo um retrato de frente, né, vai continuar usando aquela linha que determina o centro do rosto, duas linhas para definir os olhos e a boca, e outras linhas horizontais para ajudar a fazer os supercílios, ou seja, a sobrancelha, né, vocês estão vendo que tem mais uma linha ali, as orelhas e a altura do nariz. Então, esse desenho básico aqui, né, ele pode ajudar vocês a construir a ideia de um rosto lá na casa de vocês. Eu acho que seria bem interessante se vocês fossem fazendo esse passo a passo, tentando fazer o passo a passo. Uma coisa que eu sempre digo, né, a gente quer fazer tudo de uma vez só. O importante, né, é que vocês realmente consigam ir traçando parte por parte e usando o lápis sem pressionar ele muito, tá? Então, façam bem de leve, porque vocês têm a facilidade de apagar todas essas linhas que ficam, né, no desenho. Então, a primeira coisa é realmente trabalhar com essa questão de não usar o lápis com tanta pressão, tá? E, claro, ter uma borracha boa também, né? Porque às vezes a gente faz um desenho legal e depois na hora de apagar as linhas excedentes ali, a gente deixa tudo borrado, né? Então, é algo bem interessante. Uma ideia, assim, para fazer um desenho legal, não precisa iniciar com aqueles lápis de desenho, né? O lápis de escrever normal, ele dá conta, justamente porque ele é mais clarinho, ele não vai marcar tanto o papel. Então, aqui a cabeça de perfil, né? A ideia é a seguinte, lá a gente estava falando da cabeça quando a gente vê ela de forma frontal. Aqui, então, nós estamos falando, né, dessa percepção de cabeça, mas ela está posta, né, também de perfil. E o que a gente vai usar? A gente vai continuar usando as linhas horizontais, aquelas linhas que vão delimitar onde é que é nariz, boca, olhos, né, sobrancelha, essas ali elas continuam as mesmas, né? A gente só não vai, de certa forma, utilizar aquela onde divide o meio do rosto, até porque o rosto está de perfil. Detalhes dos olhos, a gente vai indo, né, detalhe por detalhe, né? Então, lá no livro também tem essa parte ali. Primeira coisa, não esquecer que, na verdade, a gente está retratando algo que ele é um globo, né? Ele é redondinho e que, apesar disso, a gente só vê uma parte dele, né? Então, não dá para pensar que a gente faz ele, né, de forma reta, né? A gente tem que pensar realmente de que o que a gente está desenhando ali, ele tem um formato e esse formato, ele é arredondado, né?
Então, perceba as diferenças em relação ao sexo e à etnia. Na parte de cima, por exemplo, tem o rosto masculino e está até dividido por números, vocês estão vendo ali que tem do número 1 ao 5, né? Uma forma mais ou menos de dividir o rosto para a gente entender, né? As proporções em relação ao desenho do olho. Logo embaixo tem, então, o retrato de um olho, né? De um olhar, na verdade, feminino, né? Então, também, a gente já consegue perceber o que vai ter de diferente, né, também. Principalmente a questão também dos cílios, né, geralmente a gente coloca bastante cílios quando a gente está retratando o olhar feminino, enquanto que o masculino, ele realmente tem características mais sóbrias, né, mais simplificadas. Depois tem outras duas imagens ali, né, uma feminina e uma masculina, mas para mostrar também a questão de idade. A gente percebe que no desenho de baixo ali, além de representar um olhar masculino, né, pela própria sobrancelha, como ela é feita ali e tudo mais, tem também a questão, né, do retratar as rugas, né, então a gente consegue perceber que não se trata de uma pessoa tão jovem, né, essa pessoa ela já tem uma certa idade justamente porque ela apresenta essas características. Aqui, falando um pouquinho dessa questão da orelha, né? Então, a orelha ela é possível de ser retratada a partir desses dois círculos ali, né? Que tá feito, né? Um maior em cima, outro menor embaixo. E elas também têm diferença, né? Por exemplo, variar de tamanho, né? Conforme pessoas, tem pessoas que têm a orelha muito maior, tem pessoas que têm a orelha bem pequenininha, né? E que ela vai ter que combinar, na verdade, com o tamanho da cabeça que vocês retrataram e quem que vocês estão retratando. Às vezes vocês estão retratando alguém, né, que tem uma característica física no qual a orelha ela chama mais atenção, ou ela é mais aberta, enfim, né? Depende muito dessas questões, né, do formato e do tamanho da orelha de cada pessoa. Detalhes da cabeça, nariz e boca, então aqui apareceu tudo junto, né? Nariz, boca, né? Mas é algo que também eu acho que gera muita dúvida, né? Principalmente na questão do desenho do nariz, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade em desenhar. Aqui nós temos, na parte de cima, dois modelos, né? De duas formas de desenhar nariz. Teria muitos outros, né? Se a gente pensar em formatos que a gente vê nas pessoas. E ali do lado do rosto também tem um retrato de um nariz que ele está um pouquinho de lado e o outro está exatamente de frente, né? Então, percebam as linhas que eles fazem para retratar nariz, né? Porque isso ali é algo assim que eu vejo que os alunos apresentam bastante dificuldade, acabam fazendo aquele nariz de triângulo. Nada contra, né? Mas agora a gente tem aqui um tutorial e eu acho que dá para a gente usar ele, né, para fazer, deixar os nossos desenhos melhores, né? Então, para desenhar no lugar certo, imagine um ponto central entre as sobrancelhas e então trace um triângulo até o final do rosto. Ali foi feito um triângulo, né? Então, primeiro fez a sobrancelha, depois fez o triângulo. Então, esse triângulo ele vai dar uma base para que a gente possa desenhar, então, o nariz e a boca, né? Nesse triângulo, a gente vai fazer, né, a partir da aba ali, né, do nariz encostado do triângulo. Vocês estão vendo ali, né, que encosta mais ou menos ali no triângulo, e assim como a boca, né, ela também encosta no cantinho do triângulo. E aí eu faço uma correçãozinha assim. Vocês estão vendo que aqui é um modelo, né? Então, esse desenho ele pode variar se você vai fazer o desenho especificamente de uma pessoa que tem características diferentes, tá? Isso aqui é uma das formas de desenhar. Isso aqui é uma das técnicas, não necessariamente é a correta, né? É uma delas. Tá? Então, pode ser usado, mas é importante perceber que tem tantas outras ali para a gente observar. Esse artista aqui, o Anthony Gormley,
ele trabalha com a questão da posição do corpo no espaço. Ele já fez obras, ele já trouxe obras aqui para o Brasil, e o interessante é que ele expõe essas obras em lugares bem inusitados, né? No topo de prédio, então, quando você olha lá de baixo, a impressão que tem é de que tem alguém lá em cima, né? Num local perigosíssimo, inclusive, né? Então, essas esculturas, elas são moldadas a partir do próprio corpo dele, então elas realmente se parecem muito, né, com o corpo humano. Elas são expostas tanto em locais abertos quanto em locais fechados. Essa aqui, no caso, né, estava no Rio de Janeiro, no topo de um prédio, mas tem outras que são em locais fechados. Essa, por exemplo, né, também está no livro, tá? Todas as duas, né? Ela está em locais, num local fechado, e aí apresenta várias esculturas diferentes colocadas, né, nesse local fechado, algumas como se elas estivessem caindo, outras já lá no chão, e também em posições diferentes, porque a gente já estudou, né, a questão da posição do corpo, né? A atividade de vocês é a atividade da página 37, tá? Lá na página 37 tem essas 3 imagens que pede para vocês recortarem, né? Para utilizar. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão retratar uma paisagem, paisagem que eu digo assim, um local, né? Um ambiente, né? E depois vocês vão colar essas 3 esculturas, essas 3 imagens ali, da forma que vocês bem entenderem, tá? Então, vocês vão fazer uma montagem a partir, né, do que vocês vão desenhar primeiro. Primeiro desenho, depois recortem e colhem da forma que vocês acharem mais interessante. Continuando, né, porque a gente dá atividade, mas a gente ainda tem conteúdo aí. Lá no livro, ele tinha a galeria de arte, né? E eu gosto de trazer essa galeria de arte para a gente perceber algumas coisas. Essa aqui é uma obra do Almeida Júnior, né? O Almeida Júnior, ele era conhecido por retratar, né? Principalmente a questão dos caipiras brasileiros e também mulheres em poses ou em situações que não eram comuns para a época. Por exemplo, a moça com livro, né? Vamos pensar, né, na época ali, uma mulher que lia, né, era muito difícil. Então, ele retrata mulheres fazendo coisas que geralmente não eram comuns para a época. E o Anthony Gormley, que é aquele carinha que a gente viu ali das esculturas, né? Então, ele também traz outras formas, outras esculturas. E se a gente pensar nessa questão da escultura dele, ela tem muito a ver com instalações também, porque ele faz um ambiente diferenciado para essas obras. Né? O que é uma instalação? Um ambiente onde é todo pensado em relação à arte, para que a pessoa tenha o que a gente chama de emoção estética, para que a pessoa perceba aquele ambiente de uma forma diferenciada. O Edgar Degas, que é o cara que a gente já falou em aula, né? Já falamos muito dele, que ele tinha uma predição, ele realmente gostava muito de desenhar as bailarinas, para ele era o tema mais fantástico do universo, né? Ele sempre se importava muito mais com o desenho do que com a pintura. Eu já falei dos materiais que ele utilizava, ele gostava muito de usar o giz pastel, tá ali, né? Pastel sobre papel. Então, ele era diferente dos outros artistas que geralmente utilizavam a tinta, principalmente a tinta óleo. O Henri de Toulouse-Lautrec, que é o carinha que trabalhou muito com cartaz, né? Então, ele também gostava de trabalhar a questão da movimentação do corpo, mas ele trabalha de um outro formato, que é essa questão do cartaz e também, né, desenhos que ele fazia para sobreviver. Então, ele retratava muitas pessoas, vendiam esses desenhos e ele sobrevivia a partir, né, desses retratos que ele fazia, né, ao longo da vida. O Norman Rockwell é aquele carinha que eu falei lá no início, né, que trouxe aquela obra onde mostra vários rostos diferentes. Então, essa obra aqui é fantástica, né, porque é o triplo autorretrato, né? Então, ele se retratou pintando um retrato e se olhando no espelho. Então, ele se retratou 3 vezes, né? Então, essa obra é muito legal.
E aqui tem um poema que tem lá no livro que eu achei muito legal, né? O corpo existe e pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe, porque foi feito, por isso tem um buraco no meio. O corpo existe, dado que exala cheiro. E em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. Então, faz parte, né, de As Coisas e é do Arnaldo Antunes. Então, gente, né, façam as atividades, a gente vai se vendo nas aulas online, tá? Qualquer dúvida, já deixa anotadinho para as aulas online a gente resolver qualquer coisa ali que ficou pendente, tá bom? Beijo para vocês, uma boa semana, uma boa aula.